Fala rapaziada do meu canal, como vocês estão? Bom, tô aqui gravando num horário muito diferente, então, obviamente, vai ter um pouco mais de barulho, mas não podemos deixar de passar esse resultado, porque esse resultado fez bastante barulho no dia de ontem, e eu já vou compartilhar minha tela com vocês. Então, se você está chegando aqui, esse canal é de análise de ações, nós analisamos empresas, nós temos uma carteira, onde nos aportamos todo mês. Eu mostro minha carteira, nós temos não é uma carteira do canal fictícia, tá? É a minha carteira, da qual eu tô fazendo a minha estratégia de aportes nela. E se inscreve, deixa o seu joinha, deixa sua força aqui pro canal, tá ok? Bom, sem mais delongas, tá aqui a tela do meu computador, então, o que que aconteceu nessa semana? Nessa semana, nós, vimos resultados de algumas empresas das quais nós acompanhamos. Primeiro nós vimos de Engie. Primeiro nós vimos, na verdade, de WEG, depois Engie e agora nós vamos terminar a semana com Odontoprev. Bom, Odontoprev é uma empresa que dispensa comentários, né, uma empresa que é uma empresa que é líder no seu mercado, a maior operadora de planos odontológicos do Brasil. E, eh, por que que o resultado dela fez tanto barulho, né? Porque ela, como o Bradesco tem a maior quantidade de participações dentro da empresa, eles estão fazendo uma virada de jogo dentro da empresa, eh, e aí isso vai fazer uma grande reestruturação da companhia. Ainda está para ser aprovado, mas o que que eu vou fazer? Eu vou ignorar esse assunto por enquanto, vou fazer um novo vídeo sobre isso, eu vou procurar materiais no site de RI da empresa que fale sobre esse movimento, e aí a gente vai falar propriamente dito do quarto trimestre de 2025 aqui, tá? Então, vamos lá então para nossa tela, onde nós temos aqui disponível o resultado. Bom, o resultado não foi dos melhores, assim, para a companhia, mas veio com um certo avanço, pelo menos. Então, vamos ver como que talvez eles estão fazendo isso mais por conta desses resultados que estão vindo um pouco mais de empresa confiável agora, né? Eu não sei. Talvez é a minha impressão também. Bom, mas eles tiveram muita adição de vidas dentro para dentro do negócio de seguro deles, né? Esse Bradesco Dental é um absurdo de vendas, né? 103 mil novos clientes no segundo trimestre e 193 mil no ano, né? Após 137 mil em 2024. Então, isso aqui está fazendo com que os resultados da companhia cresçam muito. Isso aqui é muito interessante. Então, eles estão focando muito em pequenas e médias empresas, né? Então, receita líquida de PME é destaque aqui, com um crescimento de 12% sobre o quarto trimestre de 24. A sinistralidade anual, que é uma ótima notícia, está em 38,9%, muito perto do recorde histórico deles de 38,4%, indicando eficiência operacional, né? Então, como é que funciona esse negócio, né? Você despende de um valor todos os meses, e aí ela vai juntando esse bolo até que ela forma a receita operacional. E aí, quem usa o serviço é considerado um sinistro. Então, eh eu vou dar o meu exemplo, tá? Eu, por exemplo, no quarto trimestre do ano passado, eu tenho Odontoprev pela empresa, eu entrei no índice de sinistralidade, porque tanto eu quanto a minha esposa usamos o plano. Só que para o primeiro trimestre de 25, que vai encerrar agora no mês que vem, praticamente, a gente ainda não usou o plano. Então a gente não caiu aqui na sinistralidade, né? Então o sinistro aqui ele fica meio estranho, né? Mas é mais ou menos assim que funciona esse tipo de negócio. E aí as despesas administrativas caíram aqui em relação à receita líquida. Isso aqui também é muito boa notícia. Teve expansão da margem EBITDA de 30 para 31% em 25. Isso aqui também é um bom avanço de margem EBITDA. Então eles estão conseguindo gastar menos nos seus custos fixos, né? Lucro líquido recorrente de 550 milhões no ano, uma alta bem modesta de 4,1%, margem líquida de 23%. Então, empresa que tem muito caixa, mesmo pagando dividendos, ela não tem dívida, ROI de 43%. Então, ela tem muitos destaques positivos. Veja,
Talvez o menor destaque aqui é o do avanço do lucro líquido, e a gente já vai ver por que que esse lucro líquido não sobe tanto, tá? Ah, e aí, vem aqui a receita líquida e o ticket médio, né? Então, aqui, receita líquida avançando 5,3%. Aqui, as adições líquidas do Bradesco Dental, né? 41%, né? Recorde de novo de adição de vidas. Aqui, a sinistralidade e margem EBITDA, né? Então, a sinistralidade ficou em 38,9% no ano e a margem EBITDA de 31%, então veio muito bom, né? A margem EBITDA muito interessante, empresa que gera caixa, empresa que faz investimentos, mas são muito modestos e remunera o acionista e mesmo assim termina o ano com um caixa muito parecido com o do ano passado, com certa regressão, né? E aí a gente vai aqui com, bom, uma empresa que consegue ter 53 milhões de vidas no ano, né? De planos odontológicos ativos, planos médicos e odontológicos, e o de odontológicos aqui em 35 milhões, né? Então, são muitas vidas, né? Acrescentadas aqui. Ela sempre mostra esse gráfico, e eu acho esse gráfico sensacional, porque ela mostra o ticket médio é, em relação aos seus concorrentes. Então tem gente que já oferece um preço, um ticket médio menor aqui para planos odontológicos, mas mesmo ela sendo um plano mais caro para PME individual, ela consegue ainda ser líder do mercado e juntando o PME com o corporativo, ela é muito maior que qualquer que qualquer concorrente, né? Pode juntar aqui a Amil e Sul América, não dá a, a Odontoprev ainda, né? Então, aqui você vê a força da empresa, da liderança que ela tem dentro do mercado, né? Bom, aqui o ticket médio, né? Então, o ticket médio do individual ele é o mais alto, e aí a gente já viu isso aqui, né? Nos gráficos anteriores. Aqui a evolução do perfil, né? Então, antes eles tinham muito foco no corporativo, e agora isso está virando para pequenas e médias empresas, né? Então, eles estão vendo que eles podem e muito explorar esse tipo de mercado aqui, né? Enquanto o individual fica aqui nos seus 20%. É engraçado a empresa ter individual, né? Geralmente você tem plano odontológico por causa da empresa que você trabalha e por aí vai. Não vai despender de um dinheiro. Mas tem gente que confia no Odontoprev e paga o individual. E o corporativo já são para grandes empresas, eu imagino. Então, esse foco em PME já tá, é muito interessante, porque de 2014 para 2025, olha o crescimento de PME, né? Então, mais 14% ao ano, enquanto o corporativo cresceu 4%. Então, essa é a nova mina de ouro para ganhar dinheiro dentro da Odontoprev. Você vai explorar o mercado de pequenas e médias empresas, corporativo você vai avançar, mas não tanto. Tanto que a gente lá é considerado uma. Eu não sei se a gente pode ser considerado uma pequena e média empresa, eu não sei quais são os critérios para ser considerado, porque a gente já vai faturar R$ 1 bilhão de faturamento. Quando eu falo a gente, né, é na empresa que eu trabalho. Mas chegou, eu não tô prévio lá, eu não sei se a gente entra no corporativo ou se entra no pequenas e médias empresas, mas de fato esse novo mercado ele é muito interessante para o Odontoprev explorar, né? E aí a sinistralidade, né? Olha só quanto que ela começou na sinistralidade muito alta e agora tá uma sinistralidade menor, né? Eu acredito aqui que seja a qualidade do serviço, né? Que faça com que você não tenha que ficar voltando todas as vezes. Então, tem jeito de mexer nessa sinistralidade. Não é o que tem muito o que fazer, mas tem jeito para o plano odontológico. Eu acredito que isso aqui é, é, é fruto de um pouco de trabalho da empresa também, porque tem bons dentistas dentro do plano, eles te oferecem um bom serviço e aí você vai lá de 6 em 6 meses, de ano em ano, e aí a sinistralidade vai caindo. Então, você tem uma garantia de receita todos os meses e a sinistralidade acaba caindo, né? Bom, e aí eles vêm aqui já com as métricas selecionadas, que é maravilhoso para nós. Bom, a gente já vê aqui que o avanço ele foi tímido de receita no quarto tri,
mesmo com aquela adição de quantidade, de gente, né, foi de 1% a receita líquida, mas esse 1% reflete no ticket médio, em reais por vida e por mês, que abaixou. Então, esse ano eles fizeram uma escolha de não avançar com o plano, com o plano de aumentar o ticket médio. Eles meio que mantiveram os preços, talvez muito por causa da concorrência, eu não sei, mas isso aqui tem influência direta para a receita cair assim, tá? E aí o avanço aqui no ano, já vê que tem um avanço no ano, mas no quarto tri, eles deram uma regredida com esse número, então impacta na receita líquida do trimestre. E aí o número de beneficiários cresceram 4%, no ano também 4%. A adição líquida de vidas foi de 10%, enquanto o maior avanço está aqui no pequenas e médias empresas. E o custo do serviço, né, como se fosse o lucro bruto, para sair aqui o lucro bruto, né? Então, eles têm PDD envolvida, porque tem gente que pode ficar inadimplente, né? E aí eles chegam aqui na sinistralidade, que foi um pouco maior nesse trimestre, de 2,6 pontos percentuais acima, mas no ano fechou em 38,4, foi uma sinistralidade ok, bem interessante para a companhia. E aí o EBITDA ajustado com margem de 31% em 2025, isso aqui é monstruoso, muito bom. Então é uma empresa que consegue faturar muito e gasta pouco com seus serviços. Então isso contribui para a geração de resultados da empresa. Só que isso tudo não foi capaz de segurar a queda aqui do lucro líquido no trimestre, que veio com uma regressão de 4,5%, e o lucro líquido avançou no ano em 3,2%, né? No recorrente veio 4,1% de avanço, então é um avanço muito tímido, muito por essa questão de segurar um pouco o ticket, então o ticket não aumenta muito, é, e a margem líquida acaba caindo um pouco, se for olhar ano a ano, né? Mas não teve muito o que fazer. Então, é uma empresa que teve que tem um capital social regredindo também, então acho que eles estão fazendo uma recompra mínima de ações, mas eles não dão muito destaque para isso, né? E o lucro líquido por ação aqui avançando os 4,3%. Então lembra daquilo? Então, lucro, cotação segue o lucro líquido. Então aqui a gente vê que o lucro líquido recorrente por ação fica em 4,3%, muito parecido com o avanço do lucro líquido recorrente, né? E o CAPEX, ele regride um pouco, mas no trimestre aumenta, nada demais no CAPEX aqui, empresa que não tem muito problema com CAPEX, e aí solta um ROI de 42%, a empresa que tem um ROI absurdo. Tem que ver o cálculo disso aqui, mas mesmo que esteja errado e corrigindo para baixo, uma empresa que tem um ROI acima de 30% é absurdo, né? Pro ano. Bom, aí eles abrem por negócio, e a gente não vai ver muito por negócio, pra gente não estender muito esse vídeo. Eu tô mais interessado naquele evento que eu falei pra vocês no início, mas a maior relevância tá aqui pro corporativo, como vocês já viram anteriormente, né? E depois vem as pequenas e médias empresas com grande crescimento na quantidade de pessoas, né? Então, a margem de contribuição aqui já está até maior que a margem de contribuição do, do corporativo, né? Então, o ticket médio aqui nas pequenas e médias empresas é maior. Então, eu acredito que eles fazem uma precificação do tipo, como o risco é um pouco maior, a gente precifica maior no ticket, né? Tanto que aqui para o corporativo é 18, enquanto para o pequenas e médias empresas é 27,11. E aqui, olha só, como eles seguraram o ticket médio aqui, né? Mesmo que teve avanço, aí a receita não sobe tanto, né? E aí o índice de sinistralidade aqui é até pequeno, né? O índice de sinistralidade para o corporativo é até maior. Então, eles estão vendo muito a possibilidade de crescer via pequenas e médias empresas, né? E aqui no individual, a sinistralidade também é pequena, né? Então, o cara que... Aqui deveria ser tudo ao contrário, né? É interessante isso, né? O cara que tem no individual, ele devia gastar muito mais. Mas é o cara que tem um plano dado pela companhia da qual ele trabalha que ele gasta mais.
Bom, e aí vem com essas métricas ESG, né, então eles falaram que ganharam esse prêmio da revista Time como uma das empresas mais, que tiveram mais desempenho financeiro, ambiente notável, né. São 500 empresas, ela ficou em 19º no geral, dentre as brasileiras, né, muito legal isso daqui. Bom, e eles começam a detalhar um pouco a cada métrica. Eles sempre fazem isso, o resultado deles. Eles dão o geral, dão os destaques, abrem por área e eles começam a olhar por métrica, né? Então, a receita líquida crescendo 5%, o ticket médio consolidado ficou aqui regredindo, como eu já mostrei para vocês, né? No trimestre, no ano foi um avanço muito tímido, então eles estão segurando um pouco mais de preço, apesar da grande adição de vidas, né, via Bradesco Dental. Então, ele tem essa outra vantagem competitiva, né, apesar de a Odontoprev ser uma empresa que tem muita participação do Bradesco, ele tem aí essa vantagem de conseguir clientes via Bradesco Dental, né. Então, é a vantagem competitiva da Odontoprev, claramente. Aí vem os custos de serviço e sinistralidade, né. Então, esse custo ele aumentou um pouquinho aqui no quarto tri, mas no ano ficou, em relação à receita, né, 38% de sinistralidade, é um índice muito bom. Aqui, os tickets médios, né, já mostramos isso. O, eh, aqui ficou um ticket médio, é isso mesmo, 18, o ticket médio de 26 para pequenas e médias empresas e para o plano individual ainda maior. Então, se vocês conseguirem ganhar dinheiro aqui no PME, vai ser um ótimo avanço para a companhia, né. Aqui o ticket médio, o custo do serviço, né. Aqui as despesas de administrativas, então, eh, assim, eles estão ganhando eficiência, por isso que a margem EBITDA até avança, né. Então, em cima da receita líquida, eles estão conseguindo manter praticamente a mesma coisa de gasto, né. Nada demais aqui em cima disso daqui. PDD também é super tranquilo, não tem muito o que reclamar, né. Esses gráficos aqui eles são legais porque você consegue ver que eles gastam mais com despesa administrativa, né. Tem algum gasto com despesa de comercialização aqui, mas é bem tranquilo. Aqui em cima da receita líquida, né, caindo, né, mesmo que no trimestre se manteve igual, mas no ano caindo, isso aqui é muito bom. A empresa está ficando um pouco mais eficiente, isso aqui é importante, porque depois dos custos brutos, a despesa geral administrativa, ela também acaba pesando no resultado. Então a gente tem que ter um olhar atento com isso daqui. Então a empresa tá, de um ano para o outro evoluiu, né? Teve um recorde aqui de 23, mas teve um não recorrente em 23. Então, eu acredito que seja por isso que essa métrica diminuiu bastante. E aí vem o EBITDA, né? Então o EBITDA avança, ele regride, na verdade, 11% no trimestre. No ano ele avança 6%, né? Então é um avanço tímido, mas a gente já viu o porquê desses avanços. Avança mais que o lucro líquido, né, em termos percentuais. Beleza, aí vem o resultado financeiro, então é uma empresa que tem zero dívida, tem muito caixa, rentabiliza em cima desse caixa e cresce em cima disso, né. Muito tranquilo também, não tem, eh, contribui 5% aqui para a receita líquida, beleza. Aí o caixa, né, então tem uma empresa que tem caixa líquido de sempre quase 1 bilhão, aí paga um pouco de dividendo, regride um pouco, gera mais caixa, então é uma empresa que gera muito caixa, empresa muito tranquila nesse quesito. O ágio, aqui o lucro líquido, né, então 3%, 4% no ajustado, e aí 4,3 de avanço aqui no lucro líquido recorrente por ação, né. Bom, o lucro líquido ele regride 4% no trimestre, mas no ano teve esse tímido avanço aqui, e aí você consegue ver o não recorrente aqui, né, em 2023. É um não recorrente grande. E aí o fluxo de caixa, né, então já vimos aqui um pouco do fluxo de caixa lá em cima. Hã, aqui é bom ver aqui na imagem, né, então, empresa que consegue gerar um caixa, aí ela gera mais caixa, aí ela investe um pouco, paga dividendo e ainda sobra 700 milhões, então é uma empresa que
gera muito caixa, dívida zero, né? Não tem o que falar, muito tranquilo. Eles investem muito em tecnologia, né? Então, desenvolvimento de software, aplicativo, de sistemas, né? Então, eles estão aí com esse investimento mais alto assim, né? Sempre para tecnologia, mas no acumulado do ano, né? Tá regredindo, né? No CAPEX. Mas é uma empresa que não precisa muito de investir para crescer, isso aqui é super tranquilo também. É que ela mostra um pouco da quantidade de dividendos que ela pagou. Foram 78 centavos de dividendo no ano, né, ao longo do ano de 2025, sendo que algum desses ela vai pagar ainda esse ano, né? Tem aqui 2 dividendos para dezembro de 26 ainda, né? E olhou para a posição acionária de 18 de dezembro de 25. Então, payout muito alto, né, de 83%, gerou um lucro líquido de 550 milhões e pagou 440 milhões, né? De valor líquido, né? No bruto ainda foi maior, então é um payout muito alto. A empresa remunera bem o seu acionista, tem muito o que fazer com o dinheiro, né? Então, paga dividendo. Aqui o lucro líquido JCP e dividendos, né? Então, paga a maioria em dividendos, mas tem alguma coisa aqui de dividendos, e aqui, ó, tem uma coisinha aqui de recompra, ó. Por isso tem aquela diluição de quantidade de ações que a gente viu, mas é bem ínfimo, né? Paga mais dividendo e JCP mesmo, payout de 83%, payout sempre acima dos 80%, né? Empresa que tem aqui uma remuneração muito interessante desde 2022. Aqui ela mostra um pouquinho como ela foi ao longo dos anos, né? Então você vê que ela sofreu em muito poucos anos, né? Teve anos aqui que na maioria deles ela cresceu, enquanto o IBRX cresceu menos que ela, né? Então, empresa que consegue ter uma evolução patrimonial e evolução da cotação dos acionistas de forma muito interessante. Aqui, a quantidade de acionistas, então, você tem 60 milhões ou 60 mil acionistas. Agora eu fiquei na dúvida também, viu? Da escala aqui. Mas, e aqui, é isso aqui, ó. Bradesco com grande free float, 46%. E a galera tá reclamando um pouco disso, né? A nova empresa gerada a partir do Odontoprev tem um free float muito pequeno, mas se eles vão se manter no novo mercado, provavelmente eles vão subir aquele free float, tá? Então, tem muita gente investindo, olha só como o americano não deixa empresa ruim passar, né? Empresa boa tá aqui na carteira do americano e 18% aqui na mão dos brasileiros. Então, o brasileiro não investe mesmo, né? É muito triste isso, mas gente de 30 países investe no Odontoprev, muito interessante. É uma empresa que tem referência global no plano de, no plano odontológico, né? Aí vem a agenda e aí acaba o resultado, tá? Então é isso. O resultado de Odontoprev não tem muito o que falar, não. É isso. Então a gente vai aqui para nossa aba, vamos olhar aqui para dentro dos resultados. Vamos olhar aqui para a cotação para ver se ela sofreu. Na verdade, ela não sofreu foi nada, né? Continuou, foi subindo. Subiu foi muito no dia 27, né? Foi de 12 para 14. Então, crescimento de 13% aqui. Então, a galera tá aí gostando do resultado. Essa é a sua máxima, né? Na verdade, deixa eu ver qual que é a máxima em um ano. Não, a máxima tá no preço máximo de 14. Cotação por lucro ainda tá perseguindo, né? Mas ainda vai chegar num valor justo. Se alguém precisa de aportar, acho que agora é um dos momentos interessantes, né? O momento mais interessante era aqui em 22, mas, enfim. Vamos ver aqui na tabela, né? Então, aqui na tabela, crescimentos muito parecidos com o reportado, né? Aqui o lucro líquido variando de mais 8%. A empresa que tem zero dívida mesmo, né? Nem aparece aqui o negócio de dívida porque não tem dívida. Então, empresa que gera muito caixa operacional, crescimento de 13%, revelando como ela está tendo eficiência aqui, né? Na sinistralidade, margem líquida de 24%, um fluxo de caixa livre de 505 milhões, sempre gera fluxo de caixa livre positivo,
fluxo de caixa operacional muito forte também, né? Muito caixa. Não tem o que falar, empresa que realmente, empresa muito redonda, muito tranquila. Deixa eu ver aqui o que a IA fala, né? Então a IA vai falar do avanço da receita, do fluxo de caixa. Bom, olhando para o ano completo, né? Reduziu o lucro líquido, mas no panorama do ano o resultado foi bom, não excelente, né? Força comercial e ultrapassar 9 milhões de clientes, com o PME, né, sendo um grande motor, isso é verdade. E rentabilidade de um balanço impecável, sem dívidas, a companhia cumpre o seu papel de forma perfeita de grande geradora e distribuidora de caixa. É isso. O Arthur falou que não tem nada demais no resultado da Odontoprev. Um aumento de sinistralidade prejudicou o lucro líquido, algo que pode acontecer, beleza? Mas o ano sólido, redondinho, sempre zero estresse. O Odontoprev é isso. E aí, a galera tá aqui já comentando sobre essa reorganização societária. E aí eu vou comentar sobre o trimestre aqui do quarto tri. E aí a gente fala um pouquinho mais sobre esse assunto em outro vídeo. Acho que vai ser mais interessante. Então, vamos escrever os nossos comentários sobre o quarto tri. A gente volta daqui a pouco. Valeu, até daqui a pouco. Bom, eu sei que eu já prometi a avaliação do outro documento, mas eu ainda nem achei esse documento, tá? Eu ainda não parei para olhar. Eu inferi é, que tem esse documento por causa do comentário aqui no Fundamentei, né? Mas receita líquida crescendo 5%, vamos para o nosso comentário aqui. Eu identifiquei que ela segurou um pouco o ticket médio, como a gente viu lá no release. Mas no mesmo assunto, o crescimento em PME é muito interessante, tem sinistralidade menor, que o corporativo, que é a grande alavanca de crescimento de resultado, né? De crescimento não, mas de resultado da companhia. E tem um ticket maior que o corporativo, então esse foco em adição de vidas líquidas via Bradesco Dental, ele é muito positivo, tá? A sinistralidade aumenta no trimestre, é totalmente normal, isso variar, mas no ano veio aqui em 38,9%, um índice muito bom. Despesas gerais administrativas crescendo, é natural, mas em relação à porcentagem da receita líquida veio em 28,4%, diminuindo em relação ao ano de 2024, isso é muito positivo, demonstra que a companhia tem eficiência em gastar, né? A margem EBITDA veio muito forte, 31%, né? Segundo lugar de recorde de margem EBITDA da companhia, resultado de ótimo trabalho. E aqui, lucro líquido com tímido avanço no ano, mas reflete o ticket médio que a companhia segurou e foi fruto de ótimo trabalho no controle de sinistralidade e despesas gerais. Então, o lucro ele avança pouco, mas reflexo do ticket médio que não cresceu tanto, mas o controle na despesa geral administrativa e o controle de sinistralidade fez com que o lucro líquido avançasse a mesma quantidade de avanço da receita. Tá? A empresa não tem nenhum problema, não tem dívida, não tem distribui muito dividendo, ela faz alguns investimentos, mas são muito pontuais, às vezes recompra ações, tem muito a fazer com o caixa que ela gera e acaba fazendo esse tipo de trabalho de remunerar bastante o acionista todos os anos, tá? É um resultado excelente? Bom, não. Eu acho que eu classifico esse resultado como bom apenas e é louvável o trabalho com as PMEs, é um trabalho de futuro aqui com a Odontoprev, porque esse foco nas PMEs vai fazer com que esse resultado fique meio a meio com o corporativo ali e ele adiciona muito o resultado líquido da companhia, né? Então, no geral, a empresa consegue fazer um ótimo trabalho de distribuição de valor, de geração de valor e a gente não tem muito o que falar. Deixa eu ver se eu tenho nota aqui em cima para Odontoprev. Não tenho, mas a empresa é nota 5, o resultado do ano foi 4, mas a empresa é nota 5, a empresa é muito boa, sim, com toda certeza, tá? Então, fechamos aqui o nosso vídeo e muito obrigado por quem me acompanha até aqui. Bom, eu vou avaliar outro documento. Vou ver se eu já posto esse vídeo. Esse vídeo vai ser um bônus, né? Não tava esperando fazer esse vídeo. Mas, enfim, né? Fazer o quê? Então, muito obrigado por quem me acompanha até aqui. Esse é o resultado de Odontoprev. E até o próximo vídeo. Valeu!